Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos abordar hoje em Excel financeiro, né? A função TIR para quem está usando Excel ou a função IRR para quem está utilizando o Google Planilhas, tá? E também a gente vai adotar a função VPL para quem está usando Excel ou NPV para quem está usando o Google Planilhas, tá bom? Vou fazer um vídeo de cada um. Primeiro a gente vai usar a função IRR ou a função TIR. TIR para quem está usando Excel e IRR para quem está usando o Google Planilhas. Vou ensinar para vocês aqui, mas o modo é o mesmo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês bem básico. A gente entra lá. Aliás, vamos analisar a nossa planilha primeiro, o nosso slide, né, com o que está falando. Esse slide, pessoal, está disponível lá no Google Sala de Aula. Então vocês podem acessar lá e devem acessar esse slide lá no Google Sala de Aula, tá? Então lá funciona função TIR ou função IRR, função VPL ou função NPV. O primeiro jeito é que funciona no Excel, o segundo jeito é que funciona no Google Planilhas. Ambos dão o mesmo resultado e ambos são aplicados da mesma forma, tá bom? Então tá. A introdução, né, dessa matéria, dessas fórmulas, é o seguinte. Quando vamos abrir uma empresa de investimento, uma empresa, investimos dinheiro e temos que verificar se essa empresa está dando lucro ou não para gente, né? Obviamente ninguém abre uma empresa para ter prejuízo. Isso pode acontecer, mas não é a intenção de ninguém. Então, nas funções que a gente vai estudar nessa aula, a gente mostra o cenário de criação de empresa e lucro ou rentabilidade, tá? A gente precisa de lucro e rentabilidade. E a gente mostra esse cenário, quando a empresa está dando lucro e rentabilidade e quando a empresa está dando prejuízo, tá bom? Então, a gente vai lá utilizar a nossa primeira função lá na nossa planilha. A gente abre lá, aperta no maisinho, nova planilha. E aí lá no slide, ó, a gente já abriu a planilha, lá no slide a gente tem um exemplo lá, ó. Se a gente for lá ver, ó, a gente tem um exemplo lá. O exemplo nosso é o seguinte: Betina tem um patrimônio de mais de R$ 1 milhão acumulado aos 22 anos de idade, investindo na Bolsa de Valores. Ela é uma jovem muito rica, tá? Eu vou dar um zoom para vocês. Ela, por ser investidora rica, decidiu abrir um restaurante de comida mediterrânea. Mas Betina precisa de algumas de nossas ajudas. A primeira ajuda é para verificar se o restaurante de Betina está dando lucro ou despesa, tá? Como é que a gente verifica isso? A gente tem que fazer uma avaliação por período, né? Então a gente avalia aqui no caso os períodos, né? Então, os períodos. Professor, esses períodos podem ser em quê? Neste caso aqui, os períodos podem ser em meses, em anos, em semestres, em trimestres, em bimestres, enfim. Eu vou avaliar aqui em meses porque a gente já está habituado a trabalhar com meses, tá? Então, mês a mês a gente vai avaliar a rentabilidade, aqui ó, rentabilidade do restaurante de comida mediterrânea da nossa querida Betina, tá? Então, o primeiro período que a gente vai colocar não vai ser o 1, vai ser o período 0. Por quê? É o período onde ela tirou o dinheiro do bolso dela para poder investir no negócio dela. E os especialistas e tal falaram para ela que, olha, Betina, você tem que investir aqui nesse negócio para poder dar certo R$ 100 mil. E aí vai ser isso que ela vai fazer. R$ 100 mil que a Betina investiu. No mês 1, ele rendeu 12 mil de lucro. No mês 2, ele rendeu 23 mil de lucro. No mês 3, ele rendeu 54 mil de lucro. No mês 4, ele rendeu um pouquinho menos, 52 mil de lucro. No mês 5, ele teve outra queda, rendeu 46 mil de lucro. E no mês 6, ele rendeu exatamente 49 mil de lucro. Ele começou a ter uma evolução positiva.
O que a gente tem que fazer com esses valores para a gente fazer rentabilidade? Seleciona onde é valor, onde é moeda, né? Vem no azinho lá em cima, célula, formato do número. Vem aqui. E eu gosto de colocar em financeiro, tá? Que aí já dá uma visão bem legal disso. Ok. Só que aqui, se a gente deixar só assim, a fórmula vai dar errada, tá? Porque a fórmula é extremamente simples. Ela não deixa margem para erro com relação a fazê-la. Ela é simples. A análise da fórmula é complexa, mas a fórmula em si é simples. O que acontece? A Betina no mês zero, ela tá ganhando alguma coisa? Não. Ela tirou dinheiro do bolso dela. Então, se a Betina tirou dinheiro do bolso dela, esse 100 mil aqui, ele é negativo, não é verdade? Então a gente colocou ele como negativo. E aí, se não dá lá no financeiro para ele entrar como negativo, a gente muda ele para moeda que não tem problema, mas ele tem que ficar. E a gente pode mudar todos os outros também para moeda, mas ele tem que ficar, o primeiro tem que ficar negativo, porque senão a nossa conta dá errada, tá bom? E qual a função que a gente utiliza aqui para a gente ver a porcentagem de lucro? Se ela der positiva, está tendo lucro. Se der negativa, significa que não está dando lucro, né? Qual que é a função que a gente usa? É a função, a gente vem aqui em funções, né, no f de x, vem aqui em finanças, e a gente procura aqui a função IRR, tá? Então aqui, ó, calcula a taxa interna de retorno. E a gente vem e seleciona do mês 1, aqui do investimento que ela fez, a gente dá 2 pontos até o último mês. Aí ele vai separar tudo lá embaixo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ó, ele deu uma vírgula. A gente não pode permitir isso. Tem que ficar tudo junto, ó, porque ele vai selecionar lá em cima. Ó, você viu que ficou tudo verde? Então, do período 0 até o período 6, ele vai selecionar tudo. E a gente aperta entrar. E ele vai dar que a Betina rendeu no negócio dela, em 6 meses, 25% do capital que ela investiu. Ou seja, ela investiu 100 mil reais para ela retornar 25%, tá? Significa que o negócio da Betina ele tá positivo? Sim, por quê? Ela não teve prejuízo. A Betina, pelo contrário, ela teve lucro. Ela teve uma rentabilidade. A rentabilidade da Betina tá alta? Não, não tá alta. Levando em consideração, se a gente for fazer uma conta rápida, ó, a gente tem aqui, ó. A gente vai ter 25% dividido por 7 meses, na verdade, né? Porque tem um mês zero. Ela tá ganhando 3,57% ao mês nesse negócio dela novo aí. O que é um valor que, se fosse fazer um investimento, seria um valor até que tranquilo. Bom, essa é a função IRR, ou se for fazer no Excel, a função TIR, tá bom? E aí, pessoal, eu volto para a gente poder fazer a função VPL ou NPV, tá ok?